Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. A web de hoje, ela tem duas razões muito importantes. Primeiro, ela é alusiva ao Dia do Agente de Combate à Endemia e Dia do Agente Comunitário de Saúde, que foi dia 4 de outubro. Então, parabéns a todos os profissionais que atuam na atenção primária e na vigilância em saúde, ocupando essas duas funções, tá? Foi um dia nacional. E, diante disso, eu me permiti escrever um textinho super rápido, que é para vocês, e se chama Aos Agentes de Saúde. Dois importantes atores na promoção e prevenção de saúde. Fazer saúde vai muito além do combate à doença. É olhar para o indivíduo e para o todo. É promover hábitos saudáveis, é cadastrar e acompanhar, é estar atento e vigilante, é trabalhar em equipe, é ter vínculo, é ouvir, é valorizar o diálogo, é conhecer e ser conhecido pela comunidade, é construir pontes entre a comunidade e os demais serviços de saúde, é lembrar que somos eu e a gente. É ser um agente de saúde individual e coletivo. Então, parabéns aos ACS e ACS, tá? É sempre muito importante que a gente entenda a importância dessas duas funções na saúde pública. E, diante disso, eu também trouxe o seguinte questionamento. Olhem só os estados, por ordem de maior percentual para o menor de cobertura de agente comunitário de saúde, que isso diz muito. Olhem só os 4 estados com cobertura de agente comunitário de saúde acima de 90%. E aí eu posso apontar o Piauí como o estado da federação com maior cobertura de agente comunitário de saúde. O maior percentual, por quê? Porque a gente não pode comparar o maior número absoluto. Porque a gente tem que pensar a população coberta, né? Senão vai ser injusto com os estados menores. A Piauí tem 96,62% de cobertura. Paraíba, 95,82%. Tocantins, 92,13%. Mato Grosso do Sul, 90,48%. Não foi possível fazer o ranking dos estados com maior número absoluto, porque essa pesquisa ela foi feita no e-gestor, ele apresenta somente atenção primária, e quando essa pesquisa ela foi feita no CENES, o CENES não apresentou no relatório de CBOs o número de forma atualizada de agente de combate a endemias, porque esse era o objetivo desse quadro, tá? E do mesmo jeito que a gente se preocupa com o topo, que a gente elogia o topo, a gente se preocupa com o lado inverso, tá? Porque quem tem menos agentes comunitários de saúde são os estados que, por sua vez, têm menor cobertura de atenção primária no Brasil. E quando a gente fala menor cobertura de atenção primária, a gente entende que a lógica do serviço de saúde, ela não tende ao fortalecimento daquilo que é estratégico de cuidado de prevenção e promoção de saúde, tá? Então, se eu for fazer, ali tem o top 4, né, dos 4 maiores, mas eu também devo destacar quem está em 80%, né? Sergipe, com 88,78%, Maranhão, com 88,62%, Acre, com 85,27% e Pernambuco, com 81,85%. Então, parabéns a todos esses estados. E aí, a gente avança para o próximo slide para ter a ideia da completude, né? E nós chegamos ao menor percentual, que é do Distrito Federal, com 19,18% de cobertura. De baixo para cima, nós temos São Paulo, com 35,46%, e Rio de Janeiro, com 42,29%, e logo seguido Rio Grande do Sul, 44,82%.
No Brasil, somente os agentes comunitários de saúde é um valor aproximado de quase 260 mil pessoas. Essa população enorme de profissionais de saúde, ela vem contando histórias e passando por modificações no seu perfil ao longo das décadas, desde a sua instituição, desde as suas legislações, desde as suas condições de trabalho, seu processo de trabalho, seu relacionamento com a equipe e até mesmo o que o Ministério pede para esses profissionais. Lembrando que o agente de endemias, seu histórico é da vigilância em saúde, e o agente comunitário de saúde, o seu histórico é da atenção primária. A legislação atual, ela integra, ela aproxima os dois, mas ela não torna os dois sinônimos, mas sim profissionais complementares, ao reconhecer que ambos trabalham no território em funções diferentes, mas com algumas atividades comuns. Muito importante a gente trazer isso, porque nós temos relatos que existem algumas confusões daquilo que aproxima e daquilo que difere esses dois profissionais. Mas olha só a grande possibilidade. E é claro que, ao longo desse processo histórico, nós temos tantos pontos positivos quanto negativos, nós temos tantos embates quanto conquistas. Hoje, as legislações que defendem e que legitimam o trabalho desses dois profissionais a reconhecem de forma única. E isso é uma vitória, porque fortalece essas duas classes. É claro que muito existe ainda a ser batalhado e a ser evoluído, tá? Então, o que é que nós desejamos promover neste momento? Nós desejamos promover um diálogo, não somente um reconhecimento. O reconhecimento, ele já é devido, por mais que ele não seja realizado em muitos dias ou com condições de trabalho que se afastem das desejadas. O reconhecimento não é somente pela classe, o reconhecimento deve se iniciar pela importância da atenção primária. Quando isso ficar claro, a utilização do processo de trabalho do agente comunitário de saúde, do agente de combate à endemia, ela é alinhada com todos os serviços da atenção primária. Esse é um dos maiores desafios para a gente falar em atenção primária em saúde, é não desnivelar o diálogo, né? Quando a gente fala da temática da violência, a gente primeiro apresenta o cenário macro para depois fazer as conexões com o tema. E aí, é sempre importante a gente informar as nossas bases. Quando nós trouxemos a esta apresentação, nós captamos esse resultado da taxa de homicídio no Brasil, nas regiões de 2007 até 2017. E olha as regiões que mais se destacaram nos últimos 4 anos, no intervalo de 2014 a 2017. Norte e Nordeste. Justamente os estados com maior número de equipes de atenção primária, os maiores estados com os maiores números de agente comunitário de saúde e de agentes de endemia. É claro que a temática da violência ela é multifatorial e ela é sistêmica. Ela não depende de somente uma dimensão de serviço, né? A violência, da forma como ela é compreendida, ele é um problema social, ele é um problema cultural, ele é um problema de saúde pública, mas também tem bases econômicas, sociais e culturais. Então, existe uma necessidade da gente pensar de forma ampliada, mas entender que também faz parte da responsabilidade de saúde. Quando nós ampliamos o olhar, nós chegamos nesse material, da onde veio o gráfico, que é o Atlas da Violência, publicado em 2019, ano passado, né, pelo Fórum de Segurança. Esse material é bem interessante, ele tem uma visão bem ampla, com números atualizados sobre o cenário da violência no Brasil, indicando suas fontes. E será que teve mudança, né, neste cenário durante a pandemia da Covid-19? Bom, a partir dessa pergunta, nós fomos atrás de matérias e de publicações e também de documentos. De acordo com a empresa Brasil Comunicação,
Existe uma matéria chamada Violência Doméstica Aumentou durante a Pandemia, é uma matéria recente de 19/6/2020, e ela informa que o cenário que promoveu o isolamento social também foi o cenário que foi observado uma maior ocorrência da violência doméstica durante a pandemia, pelo maior tempo de proximidade entre o agressor e a vítima. Infelizmente, no cenário da violência doméstica, os agressores muitas vezes são pessoas de convívio domiciliar. E aí, quando nós temos uma maior convivência, nós também temos, além da ocorrência ter sido aumentada, nós temos um processo inverso de redução de notificação. A gente vai falar sobre isso. Ainda durante esse momento, nós trouxemos para compartilhar com vocês essa nota técnica, também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma nota sobre violência doméstica durante a pandemia. E essa nota ela também faz bastante reflexões, ela coleta dados, inclusive de publicações em redes sociais, e faz o debate entre estados, né? E essa citação é dessa nota, informando que o registro de boletins de ocorrência apresentaram queda nos primeiros dias de isolamento nos crimes em geral, que exigem a presença das vítimas. Olha só. E traz a continuidade da reflexão. Como é que aumentou a violência e diminuiu a notificação? Exatamente pelo agressor estar mais próximo e mais tempo em contato com a vítima, dificultando o acesso a formas de denúncia, o acesso à locomoção, para instituições que possam proteger. Então, é muito importante a gente pensar nisso, que quando uma das formas de estratégia de proteção da pandemia, que foi o isolamento domiciliar, ele também significou um aumento da exposição ao risco, tanto de crianças, quanto de adolescentes, quanto de mulheres, quanto de idosos. Então, olhando de um ponto de vista macro e sistêmico, e não existe resposta binária para isso, algumas classes, algumas famílias apresentam ou se apresentam como sinônimo de proteção. Mas para outras famílias, estar mais tempo em casa significa maior exposição ao risco. Então é importante a gente pensar nisso, né? Será que nós podemos trazer como significado maior tempo em casa como maior proteção? Ou será que nós podemos compreender que o maior tempo de escolas fechadas significa maior proteção? Não existe resposta pontual para isso, diante da diversidade de cenários epidemiológicos, mas também diante das diversidades de vulnerabilidades sociais. Ainda, né, na empresa brasileira de comunicação, casos de feminicídio crescem 22% em 12 estados durante a pandemia. Para reforçar o diálogo anterior, que um documento, uma nota técnica, mostrou que o registro de denúncias diminuiu, no entanto, a ocorrência policial dos crimes ela aumentou, porque muitas vezes o feminicídio ele tem aumentado quando a violência ela conclui no assassinato. E aí nós vemos que, mesmo tendo redução de denúncias, os crimes, as agressões continuam a ocorrer. Nesse texto, ele é apresentado da seguinte forma, uma citação. Os fatores que explicam essa situação são a convivência mais próxima dos agressores, que no contexto podem mais facilmente impedi-las de se dirigir a uma delegacia ou a outros locais que prestam socorro às vítimas, como centros de convivência especializados ou, inclusive, de acessar canais alternativos de denúncia, como telefones e aplicativos. Então, isso vem detalhar e fortalecer a nota anterior. Diante desse contexto, é possível falar de prevenção à violência nas ações do agente de combate a endemias e na ação do agente comunitário de saúde? É sempre muito importante lembrar das ações e das responsabilidades destes profissionais de acordo com as legislações vigentes.
tá? Para que não fique uma apresentação somente pautada em achismos. Quando nós falamos de oferta de serviços, esses serviços têm que estar alinhados com protocolos e legislações que vão nortear as ações de equipes de saúde. Bom, a Política Nacional de Atenção Básica, PNAB, na sua terceira versão, ela foi atualizada na Portaria 2436, de 21 de setembro de 2017, e ainda nesse mesmo mês ela foi consolidada na Portaria número 2, de 28 de setembro de 2017, ela foi inserida no anexo 22, tá bom? Então, nesta portaria, ela apresenta as atribuições específicas dos agentes comunitários de saúde, específicas do agente de endemias, mas antes de falar das especificidades dos dois, é muito importante, ela cita as atribuições em comum. E diante disso, a gente vai linkar com a temática da violência. Então, eu vou ler e a gente vai fazendo os links. Primeira tarefa. Comum a esses dois profissionais: realizar diagnóstico demográfico, social e cultural e ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atuam. Quando te faz diagnóstico, as vulnerabilidades sociais também devem ser consideradas não somente questões biológicas, mas questões sociais que podem gerar processos de morte e mortalidade. E uma delas é a violência. Uma pessoa em situação de violência, ela pode gerar processo de internação, ela pode desencadear outros processos de patologia, inclusive transtornos mentais. Uma pessoa em situação de violência, ela pode concluir, evoluir numa situação de mortalidade. É importante que a gente comece a pensar dessa forma. Segundo ponto, desenvolver atividades de promoção e prevenção de doenças e agravo. E para esclarecer, a violência é um agravo. Então, quando a gente sabe da relação, a gente compreende a relação, a gente compreende que a temática da violência também é responsabilidade desses dois profissionais, tá? Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida, com planejamento da equipe, conforme as necessidades de saúde da população. E monitoramento de famílias e indivíduos em território, com atenção especial a pessoas com agravos e condições de saúde, e, se necessário, apresentem um maior número de visitas domiciliares. A violência, a prevenção à violência na atenção primária, nas responsabilidades do agente comunitário de saúde, também indica acompanhamento. Já pensaram nisso? Identificar e registrar situações que interfiram no curso de doenças e que tenham importância epidemiológica relacionada a fatores ambientais, relacionando, quando necessário, bloqueio e transmissão de doenças infecciosas e agravos. Violência é agravo. Então, agente de combate a endemias, agente comunitário de saúde, de acordo com a própria PNAB, também podem ser agentes de notificação, não é de denúncia. É de notificação. E notificação, a diferença para denúncia, é a alimentação do sistema, não é denúncia. Item 5. Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores e medidas de prevenção individual e coletiva. Orientar, conversar, realizar atividades individuais e coletivas. Isso onde? Durante o contato com o usuário, durante a visita domiciliar. Para a gente finalizar, identificar casos suspeitos de doenças e agravos. Olha só, identificar casos suspeitos. A gente identifica como? Observando, escutando, interagindo e informar a equipe, discutir isso com a equipe. Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território, e eu não estou falando ações e serviços somente de saúde. Se a gente sabe, desconfia, supõe, é necessário também, em nossas ações, informar de que forma o usuário pode ter acesso a esses serviços. Estimular a participação da comunidade
comunidade em políticas públicas, identificar parceiros. Olha só, a saúde não trabalha sozinha, a saúde trabalha junto com a assistência social, junto com a educação, junto com segurança. Olha só a ideia, a importância do agente de saúde para a promoção. Identificar parceiros na comunidade. Exercer outras atribuições que, por legislação, seja específica para a categoria. E isso eu não estou falando de atribuições específicas, eu estou falando de atribuições comuns, reconhecidas por lei, publicadas pelo Ministério da Saúde. E o que diz a legislação sobre a violência e a relação especificamente com a saúde, né? Primeiro, é pouco conhecida, mas existe a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violência. Se a gente compreender que a violência ela impacta no Sistema Único de Saúde, é necessário que a gente desenvolva políticas públicas reconhecendo que a violência é um agravo, ela é um problema de saúde pública e ela necessita de uma maior organização de serviços para que o Sistema Único de Saúde venha a processar essa situação, analisar, compreender as diferenças entre as regiões onde isso acontece e elaborar serviços de acordo com essa temática. Por exemplo, a organização de serviços de urgência ela tem que ser funcional com essa rede para atender problemas de acidentes no trânsito. A fortalecimento da rede de urgência e emergência também. Mas é importante a gente entender, violência e acidente, ela gera danos para a família, para a economia, para a sociedade e gera demandas muito complexas para a saúde também. Ela foi publicada na portaria número 2, ela foi publicada inicialmente na portaria 737 de 2001 e ela foi atualizada 16 anos depois na portaria de consolidação número 28 de setembro de 2017. E aí, um texto que diz o seguinte dessa portaria. A política que trata este artigo tem como objetivo a redução da morbimortalidade que é por acidentes e violências no país mediante o desenvolvimento de conjunto de ações articuladas e sistematizadas. Por quê? A temática da violência, ela não é ela é multi. Então, a temática da violência ela não se encerra na saúde. Um profissional de saúde sozinho ele não gera impacto sistêmico. Para gerar impacto sistêmico, é necessário que as ações e políticas sejam alinhadas. É por isso que a atenção primária ela traz consigo uma das missões mais complexas da saúde, que é de promoção da saúde. Promover saúde significa promover qualidade de vida a partir da modificação de um conjunto de fatores que muitas vezes extrapola a própria saúde. A temática da violência, ela impacta na saúde tantas vezes, e, no entanto, muitas vezes ela é negligenciada por falta de preparo dos próprios profissionais, por falta de sensibilidade da gestão, que gera uma cegueira institucional diante daquilo que fazemos diariamente. Como é que a gente não analisa o número de acidentes de trânsito com menores de 18 anos, do sexo masculino, da raça negra, no nosso Brasil, justamente por acidentes de moto, que muitas vezes também envolvem consumo de álcool. Esse conjunto de informações ele tem que fazer sentido para a gente, porque agrega informações socioeconômicas que apontam para situações sistêmicas. Não é somente da saúde, envolve educação, cultura, economia, nosso próprio histórico, diferenças entre classes, diferença de qualidade de acesso a serviços. A gente não pode ser um sistema e atuar num sistema que somente receba a demanda sem estudá-la. É necessário processar essa demanda e entender como intervir. Isso também é uma característica da vigilância em saúde. E aí, ainda nessa política, ela informa que configuram assim um conjunto de agravos à saúde que pode ou não levar a óbito, no qual se incluem ditas acidentais, né? Ditas acidentais. Acidente no trabalho, quedas, envenenamentos, afogamentos e outros tipos de acidentes e causas intencionais, como agressões e lesões autoprovocadas. Então, tentativas de suicídio, suicídios também são públicos
desta Política Nacional de Redução à Morbimortalidade por Acidentes e Violência. Infelizmente, é uma política pouco divulgada. Ela existe, tá? E é necessário que nós tenhamos atenção a isso. Quando a gente parte dessa política, a gente começa a pensar em uma das responsabilidades da saúde, que é de tornar fato. Nós tornamos fato aquilo que registramos e notificamos. E desde 2011, tem a Portaria 104, que fala do conjunto de notificações ligadas à violência doméstica, sexual e outras, que tornaram-se compulsórias, ou seja, obrigatórias. Quando o profissional de saúde atende e identifica que é uma possível situação de violência, ele tem que registrar no SINAM, na ficha de notificação de agravos. É muito importante. E a cada ano, esse conjunto de agravos que vão sendo listados, ele vai mudando. É muito importante a gente lembrar disso, tá? Em 2014, foi lançada a Portaria 1271, com a atualização de agravos e atribuindo o caráter imediato da notificação, ok? Ainda na notificação, tem a Portaria número 4, de 28 de setembro de 2017, sobre os objetivos da notificação compulsória, e aí entrou a notificação compulsória de violência sexual e tentativa de suicídio, tá? É muito importante que a gente mantenha a leitura anual dos agravos, porque a fala sobre a análise das doenças crônicas não transmissíveis também, as DANTES. O olhar para a vigilância, ela é rico e vai nortear as ações da atenção primária. A atenção primária ela só é completa quando ela integra as ações de serviços e as ações da vigilância. E a vigilância é estar atento a analisar cenários e possibilitar sugestões de intervenção para que aquele processo que está gerando adoecimento, ele mude o seu rumo. E, infelizmente, nos últimos anos, nós temos visto um aumento, né, de agravos, principalmente da violência. O que é a notificação de agravos, né? Ela caminha por casos suspeitos ou caso confirmado de violência, que pode ser doméstica, intrafamiliar, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal, violências homofóbicas ou contra mulheres, homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar ou comunitária, somente serão objetos de notificação violência contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiências, indígenas e populações LGBT. Esses textos dos últimos 3 slides, sem alteração nenhuma, está publicado nesse link aí embaixo do portal SINAM do Ministério da Saúde referente à violência pessoal, interpessoal e autoprovocada. Diante de tudo isso, quais seriam as possibilidades de atuação do agente de combate a endemias e do agente comunitário à saúde na prevenção à violência? Bom, nós temos sugestões, ok? Que a gente tem que respeitar a autonomia dos municípios, a gente não tem solução mágica. Cada município, diante do seu cenário, olhando para essas sugestões, começa a pensar em como mudar esse cenário. Primeiro tema, primeira sugestão. Discuta esse tema com sua equipe. Eu sei que a temática da violência ela é complexa e muitas vezes ela é um tabu, de acordo com a formação cultural de determinados indivíduos. Discuta esse tema na comunidade. Mesmo que em pequenas reuniões, é possível falar de violência. Muitas coisas são naturalizadas, mas são violência. Desde violência física, violência verbal, violência psicológica, é necessário que a gente entenda que violência não faz nenhum bem, tá? A educação em saúde durante as visitas domiciliares, sim. Em contato com um indivíduo, você pode informá-lo. Você pode começar a despertar nele a sensibilidade para que ele critique se ele pode estar em situação de violência, ou até mesmo começar a mudar o seu comportamento. Encaminhamentos para serviços de saúde, participações em atividades do programa de saúde na escola, que eu sei que hoje as atividades presenciais estão suspensas, mas é possível fazer atividades coletivas à distância, e dentro do programa de saúde na escola tem a cultura de paz, um dos temas, e a prevenção à violência, tá bom?
Então, essas ações, para algumas escolas que estão voltando, pode ser de forma presencial, e para outras que ainda não voltaram presencialmente, pode ser de forma à distância ou híbrida. Então, agente comunitário de saúde, você é importante, você é necessário para prevenção, para mudança do cenário, que muitas vezes sustenta e fortalece ações de violência. Quando nós agimos, o cenário começa a mudar. É necessário a gente perceber de que forma nós possamos atuar para que as nossas ações façam sentido. Outras sugestões. Acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Lembra? Isso está na ficha de visita domiciliar e territorial, lá no verso da ficha. Vulnerabilidade social. Violência também é. Não é só situação de pobreza. Violência também é agravo. Vulnerabilidade também. Tá? Violência é uma vulnerabilidade, porque o indivíduo está exposto a um risco. Tá? Divulgar os números contra a violência, de serviços gratuitos que são contra a violência e a favor da valorização da vida. Então, nós temos a violência, o DISC contra a violência, né, para mulheres, que é o 180, nós temos o DISC Direitos Humanos, que é o 100, nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é contra a violência autoprovocada, que é o 188, e a Polícia Militar, que é o 190. Muitas vezes a vítima ela nem sequer sabe que podem existir esses números que promovam o debate ou a denúncia ou até mesmo o suporte psicológico, emocional, comportamental para pessoas em situação de violência. E lembrando, não é só violência intrapessoal ou extrapessoal. É importante a gente lembrar que as tentativas de suicídio são rotuladas, são categorizadas como violência autoprovocada. É muito importante a gente saber disso, tá? E que também é necessário da gente observar, acompanhar, registrar, discutir com a equipe. Por isso, dessa forma, agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, você é convidado a se tornar um agente de saúde e agir na prevenção de violências no território. Materiais de leitura sobre o tema. Pessoal, existem escritas científicas sobre isso. São escritas novas. Essas escritas estão publicadas aí. Existem artigos e experiências em outras cidades. Primeiro, eu trouxe um artigo que é a violência contra a mulher e na perspectiva dos agentes comunitários de saúde. O segundo artigo é a percepção dos agentes comunitários de saúde sobre a violência doméstica contra a mulher. O terceiro é a ação educativa em relação à violência contra a mulher, uma capacitação para agentes comunitários de saúde. E a prevenção à violência doméstica com a estratégia de saúde da família. Existe uma cartilha do Ministério Público bem interessante. Então, a gente vê que não é uma ação isolada para um profissional, mas sim uma proposta para a atenção primária também. E essa última publicação que nós estamos compartilhando, que é a conduta dos agentes comunitários de saúde diante de casos de situação de violência familiar. Para a gente fechar, eu agradeço.